Olá pessoal, meu nome é o Everton Siqueira e esse é o nosso podcast Ser Clínico. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é pacientes com casos desconcertantes, né? A verdade é que tem alguns tipos de pacientes que, quando nós somos chamados a avaliá-los, no primeiro momento, nós ficamos totalmente perdidos, né? Aquela sensação meio de tonteado quando a gente não sabe muito para onde ir, né? Tem uma palavra em inglês que eu acho difícil de traduzir e que descreve bem esses casos, que a gente chama de perplexing patients, né? Casos desconcertantes, é o que eu falo, que quando você dá uma desconcertada, porque de tão difíceis, de tão complexos, geram na gente essa primeira impressão de que para onde é que eu vou, não é? E o clínico é esse, né? O ser clínico é ser chamado, por vezes, a lidar com casos que são desafiadores, casos que já foram vistos por muitos outros colegas e que nós precisamos de uma estratégia, né, para lidar com esses casos. Primeiro que eu queria falar é que não são tão raros assim esses pacientes, né? 20 a 30% dos pacientes em algumas séries, né, que são apresentados no sistema de saúde como um todo, estão sem diagnóstico, ou são casos complexos, ou são casos que não têm uma boa resposta às estratégias que são implementadas, ok? Bom, primeiro a gente tem que entender de qual sistema que a gente está falando. A gente está falando do sistema de saúde ocidental, né? A principal estratégia que a gente utiliza, que é um sistema que é baseado muito mais em alto fluxo, né? É um sistema que visa, sobretudo, a produtividade e não tanto a qualidade. Então, um sistema em que os casos que se enquadram muito mais tipicamente têm resultados melhores do que casos que são desafiadores, são complexos e são difíceis. Bom, mas vamos ver então quais são os pacientes, quais são os casos que podem se apresentar como desconcertantes no primeiro momento, né? Primeiro são casos que possuem doenças raras, né? As doenças raras, elas são um desafio, primeiro porque são pouco conhecidas, né? E tem um aforismo antigo conhecido na medicina que a gente cumprimenta que a gente conhece. Portanto, se a gente não conhece, a gente não vai ser capaz de reconhecer, né? Mas existem outros motivos pelas quais as doenças raras elas podem se apresentar como casos difíceis, né? Um é que mesmo quando o médico pensa e desconfia dessa entidade, né, ele pode ter pouco acesso aos recursos diagnósticos necessários, né? Por serem doenças raras, muitas vezes são testes disponíveis em alguns poucos centros, ou testes muito caros, ou testes muito complexos, né? Uma outra razão é que o médico, mesmo que ele pense, né, a possibilidade de um diagnóstico de uma doença rara, por vezes ele não tem aquela segurança para fazer aquele diagnóstico. Então essas são nuances pelas quais doenças raras podem se apresentar muitas vezes como casos difíceis. Um outro motivo é que as doenças elas podem ter manifestações atípicas, né? A gente fala que o paciente ele não lê o livro, então o que o livro não é o paciente que tem que se adequar ao livro, aos guidelines, mas sim os livros e os guidelines é que precisam se adaptar aos pacientes que são entidades reais, né? Então, as manifestações atípicas das doenças elas podem levar à perda de um diagnóstico, tornar um caso difícil. E por que as manifestações seriam atípicas? Por vezes nem tão atípicas assim elas são, mas na verdade é que existem alguns grupos que são subrepresentados nos estudos científicos. Então aquele conhecimento, aquilo que eu defino como típico, ele é baseado em estudos que se baseiam em determinadas populações mais do que em outros. Então, aqueles grupos que são subrepresentados nos estudos, eles podem ter manifestações diferentes e que, portanto, são consideradas atípicas. Por exemplo, algumas etnias específicas que são menos estudados ou menos representados. Os extremos de idade, tanto crianças pequenas quanto grandes idosos, eles geralmente são excluídos de estudos.
Mulheres, tem muitos estudos, sobretudo os mais antigos, eram baseados sobretudo em coortes masculinas. Então, essas populações, elas podem ter manifestações que são consideradas atípicas porque o conhecimento ele foi produzido a partir de estudos baseados em outras populações, né? Mas há outras doenças que se manifestam de forma atípica mesmo por várias razões. Uma outra razão pelo qual um caso pode ser desconcertante é que se trata de entidades ainda não descritas, né? Você já parou para pensar que você pode avaliar um paciente que tem uma doença que não foi descrita ainda, né? E ainda assim você tem que manter a sua postura e tentar ajudar o seu paciente em trazer algum alívio e continuar o processo de investigação. Então essa é uma realidade que a gente não pensa muito, mas que é real. Uma outra motivo para uma doença se manifestar, né, de forma difícil são as chamadas doenças complexas, né? Muitas vezes pacientes com várias comorbidades em que o tratamento de uma interfere na outra. Isso torna o manejo e a apresentação clínica muito variável e aumenta a complexidade desses casos também, né? Um quinto cenário são os chamados de medically unexplained symptoms, né? Sintomas não medicamente explicáveis, né? Uma tradução livre. São pacientes que têm manifestações clínicas, às vezes sem alterações somáticas correspondentes, por processos psicopatológicos, né? E aí vale um comentário de que a postura que a medicina adotou durante muito tempo era de acusar o paciente de ser uma espécie de vigarista, né? De ser uma espécie de alguém tentando enganador. No sentido de que a doença que ela não tem origem somática fosse menos verdadeira, menos real do que aquele indivíduo que tivesse uma doença realmente orgânica, né? Isso é uma mentira, né? O sofrimento de quem tem uma doença de causa psicopatológica, ele é tão real, por vezes até mais intenso, do que alguém que tem uma doença orgânica. E esses pacientes precisam também serem acolhidos, reconhecidos, tratados da mesma forma. Bom, esses pacientes que se manifestam com casos difíceis ou com casos complexos, eles sofrem muito, né? O atraso diagnóstico chega, em média, a 7 anos em alguns estudos. Tem trabalhos que falam de décadas de atraso diagnóstico, ou seja, da primeira manifestação até que exista um diagnóstico para esse paciente. E muitas vezes com jornadas muito longas, indo de serviços em serviços, com gasto financeiro muito alto, sendo submetidos a muitos exames, alguns desses exames levando a iatrogenias diversas, porque são invasivos, né? Por exemplo, biópsias. Numa dessa biópsia pode ter uma ruptura de um órgão, ou pode ter a formação de uma fístula, que por si só vira um outro problema, vira uma outra doença, uma outra fonte de sofrimento. Esses pacientes eles podem ter problemas psicológicos pelo atraso diagnóstico, eles podem perder emprego, ter um atraso na carreira, podem receber, inclusive, diagnósticos errados e, consequentemente, tratamentos inadequados, tratamentos que, por vezes, os submetem à toxicidade, a efeitos colaterais e ainda mais doença. Então, é uma jornada muito sofrida desses pacientes com casos complexos, com casos desconcertantes, né? E nós temos alguns grandes exemplos. Um exemplo clássico de doente com uma manifestação difícil ou desconcertante são chamados pacientes com a febre da origem indeterminada, né? Esse é um protótipo de caso de diagnóstico difícil, né? Pacientes que têm febre de origem determinada são aqueles que apresentam um quadro febril, cuja causa não é aparente após uma investigação inicial, né? Uma história clínica, um exame clínico e uma propedêutica razoável de acordo com a suspeição do indivíduo. Esses pacientes são desafios de diagnóstico e requer uma abordagem sistemática e evolutiva, muitas vezes, para se chegar ao diagnóstico. E qual é a resposta que, enquanto clínicos, nós podemos oferecer para esses casos, né? A primeira é que a gente precisa, nesse caso, ainda mais sermos fiéis ao método clínico, né? Método clínico só existe um. Há muito tempo, nunca mudou,
né? Ele se baseia exatamente numa observação cuidadosa, numa escuta atenta, no exame clínico minucioso, no raciocínio clínico acurado. Então, a avaliação clínica ela precisa ser sistemática nesses casos e, por vezes, voltar do zero, começar tudo do zero algumas vezes, começar de novo na história, examinando os pacientes. Uma outra estratégia são as práticas colaborativas, né? É quando a gente procura ajuda de outros colegas, mas isso só acontece quando eu tenho a capacidade de perceber o meu limite, né? Quando eu consigo parar e falar, eu não sei o que está acontecendo, né? Isso requer uma humildade, isso requer um autoconhecimento. E eu vou ter que ligar para uma referência, vou ter que ligar para um mestre, vou ter que envolver colegas para que possamos pensar juntos e discutir juntos, né? E existem vários modelos de práticas colaborativas, né? Existem locais que fazem reuniões da equipe, né? Com vários colegas de diferentes áreas, e apresenta o caso para ver ideias diferentes, né? Existe uma alternativa chamada medicina uma espécie de medicina consultativa, né? Que seria um grupo de pessoas que trabalham juntos em casos complexos, né? E desenvolvem expertise de trabalhar com esses casos, em organizar esses casos. E uma terceira resposta é a coordenação do cuidado pelo clínico. Então, a fragmentação do paciente entre diversos especialistas, nesses casos complexos, é justamente uma das causas da dificuldade diagnóstica. Porque em doenças multissistêmicas, por vezes precisa de alguém com um olhar do todo, alguém que vai conseguir juntar as peças do quebra-cabeça e tentar uma entidade que explique o conjunto das alterações apresentadas pelo paciente. Então, é justamente nesses casos mais difíceis que a gente precisa ser mais clínicos, precisa estar mais do lado do paciente, né? Que a gente precisa realmente avaliar mais e pensar mais, e existe um outro recurso que é o tempo, né? A doença ela pode, ao longo do tempo, mudar as suas facetas e surgirem elementos que me permitam ter uma ideia diferente do que eu tinha. Isso também requer uma certa versatilidade do clínico, né? A capacidade de mudar de ideia, a capacidade de questionar o seu próprio diagnóstico, né? Eu falo que o clínico não deve ter diagnósticos de estimação, né? Nenhum diagnóstico é precioso o bastante que não possa ser descartado à luz de novas manifestações, né? E essa postura aberta, né, para novas manifestações, para ter que reavaliar o paciente novamente em diferentes momentos, permite sim um diagnóstico em muitos contextos. É isso aí, pessoal. Então, espero que daqui para frente a gente para de fugir de casos complexos e difíceis, justamente nesses casos aplicar as habilidades clínicas de maneira ainda mais sistemática, e que sejamos capazes de perceber o nosso não sei e de pedir ajuda muitas vezes quando necessário. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por me ouvir até aqui. Deixe os comentários nas nossas redes sociais. Eu quero pensar como é que vocês lidam com os casos difíceis quando eles surgem, e se a partir desse podcast tem alguma mudança aí na forma como vocês vão lidar com esses casos. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.